Humberto, obrigado pela sua participação no Fronteiras. São 2 livros, deixa eu já apresentar os seus 2 livros. O primeiro, vou pedir ao Felipe, foi lançado esse ano passado, né, Humberto? Sim. Do Sal ao Céu. São 2 livros, o do Sal ao Céu foi lançado há 2 anos e do Sal ao Céu Reflexões da Alma é o último lançamento que ocorreu agora em março, né? Agora recentemente, tá bom. Isso. E um livro complementa o outro. Sim, não são histórias que não é a continuidade, mas eles são complementos, né? Primeiro eu gostaria de agradecer o seu convite, agradecer ao telespectador a oportunidade de estar aqui, de ter a audiência dele e dizer para você o seguinte, que é muito gratificante poder participar do seu programa, porque é um programa que a gente já acompanha há algum tempo e sabe a seriedade, o teu trabalho e como você conduz isso de forma maestral. Muito obrigado, Humberto. Obrigado pela afirmativa, mas esse tema, eu acho que foi um tema que foi tirado do seu livro, né? Perfeito. Que é Como Evoluir na Jornada da Vida, e essa evolução eu imagino que seja em vários sentidos, não é isso? Jadir, se você perguntar isso para 10 pessoas, você vai encontrar 10 respostas diferentes. Tá? É uma condição muito pessoal, muito particular, depende muito do enfoque de cada um, né? Você pode pensar evoluir da jornada da vida do ponto de vista físico, do ponto de vista material, do ponto de vista intelectual. E a verdadeira jornada para mim é a espiritual. Eu acho que o motivo de você conseguir levar tudo isso que eu te falei, a parte material, a parte física, tudo está atrelado à sua parte espiritual. Para que você realmente possa alcançar uma evolução com plenitude, você precisa dar atenção à sua parte espiritual. E na época de hoje é uma coisa extremamente difícil, né? A gente está vendo as pessoas aí com dificuldades financeiras, uma crise assolando o país, incertezas políticas, incertezas religiosas. Atentados pelo mundo. Atentados pelo mundo, que nem aconteceu agora em Orlando, quer dizer, uma coisa absurda, né? Então, acho que a evolução espiritual vem para pautar tudo isso, vem para você poder ter uma condição mínima de entendimento para que não ocorra essas coisas, né? Na minha concepção, e é só um enfoque meu pessoal, eu não vejo diferença entre seres humanos. Para mim só existe uma espécie, seres humanos. Acabou. Não me interessa o gênero da pessoa. Raça, credo, né? Raça, credo, etnia, eu acho que isso não vem ao caso. Acho que isso são situações que não têm nada a ver. O ser humano, ele, perante Deus, perante o desenvolvimento espiritual dele, ele tem o direito da vida, ele tem o direito de fazer o que ele bem entender, desde que ele esteja pautado pelo princípio da sua evolução espiritual. Se você pauta a sua vida neste princípio, você vai estar atento às pessoas, você vai observar o que está acontecendo à sua volta. Eu falo estar atento às pessoas porque boa parte, para mim, da questão evolutiva é você saber o que está acontecendo ao seu redor. Não é só olhar para o seu próprio umbigo ou a sua própria situação. Tá? Então, a partir do momento que eu ando na rua, eu vejo uma criança sentada, jogada, passando necessidade, eu vejo um idoso passando necessidade, eu vejo uma pessoa sofrendo na casa dela por algum motivo, e o sofrimento não tem escala de sofrimento. Isso é uma coisa que eu já percebi há muito tempo na minha vida. Quem pode mensurar uma escala de sofrimento? Quem pode falar para alguém, não, o teu problema é pequeno, o meu é muito maior que o seu? Isso não existe. O sofrimento atinge as pessoas em graus diferentes, né? Talvez uma coisa pequena para você seja uma coisa enorme para mim, me desestabiliza, me tira do rumo da minha vida. Então, além de todas essas variáveis, existe o problema de talvez você não querer entender o que a pessoa está passando, você não dá um pouquinho de atenção que aquilo está tocando ela de uma forma avassaladora às vezes, né? Então, esta observação talvez seria o primeiro passo para você começar a evoluir. O primeiro passo para você começar a se posicionar. Porque aí não basta observar, aí vem o posicionamento. O primeiro passo, né? Para você poder caminhar na evolução, vamos dizer assim, você precisa perceber como evoluir. Então, acho que você tem que ser sensível à dor, ao sofrimento alheio, você tem que trabalhar para minimizar esse sofrimento, você tem que ser uma pessoa caridosa, você tem que ser uma pessoa que transmita conhecimento e respeite as pessoas, respeite a vida, porque
aí você entra numa categoria que é respeitar, entender e agir de alguma forma. Um terceiro passo seria agir. Como eu posso me colocar diante do sofrimento daquela pessoa? Eu posso fazer uma coisa por ela? Você tem um amigo, chega para você, Jadir, eu estou passando um problema em casa, tal. Você escuta. E não é direcionar a pessoa para uma decisão que você acha lógica. Às vezes a pessoa só quer ser escutada. Eu fui voluntário, Jadir, por quase 3 anos do CVV, do Centro de Valorização da Vida. É uma entidade maravilhosa. Tá? Na época que eu fui, já tem alguns anos que eu fui voluntário. Na época que eu fui, a gente recebia muitas ligações quando chegava próximo de épocas festivas, de Natal, de Ano Novo, né? A coisa vem muito à flor da pele. E é interessante que lá eu pude perceber que não existe escala para o sofrimento. Não existe de forma alguma. As pessoas são atingidas e, de acordo com a forma que elas estão, no momento que elas estão, isso pode ser muito forte, né? Seria mais ou menos o seguinte, a gente imaginar que o sentimento que nós temos é o mesmo. Quando eu estou alegre, eu sei o que é o sentimento de alegria, você conhece o sentimento de alegria, o telespectador conhece o sentimento de tristeza, conhece a raiva, todos nós conhecemos os mesmos sentimentos, eles são os mesmos para todos nós. Mas a forma como nós reagimos diante desse sentimento é que diferencia de pessoa para pessoa e de preparo de pessoa para pessoa. Eu falo preparo, não é preparo intelectual, não é cultural, mas muitas vezes um da preparo... boa vontade. Exatamente, até da boa vontade de saber entender que o outro está sofrendo. Humberto, será que parte disso não é também no modelo de sociedade que a gente vive, tanto no mundo ou no Brasil, né? Porque nós criamos, o ser humano criou uma sociedade muito competitiva. E talvez a competição nos faz ser um pouco mais frios em relação ao irmão. Será que a competição não é um dos fatores, evidentemente, um dos fatores que faça isso, não? Eu vejo assim, a competição vai existir sempre de alguma maneira, tá? A necessidade de você levantar, trabalhar, ganhar o seu pão, sustentar a sua família e voltar para casa, é a mesma para todo mundo, tá? Então, o que acontece? A competição, você tem que conviver com isso. Você tem que entender que as pessoas estão atrás dos mesmos objetivos que você. Quando eu levanto e vou para a minha empresa trabalhar, eu tenho que entender que todas as pessoas que assim fizeram têm o mesmo objetivo, que é levar o pão para sua casa, manter a sua família e ter dignidade na sua vida. É isso que eu tenho que entender. Quando eu compreendo isso, dificilmente eu vou pisar no Jadir por algum motivo, vou pisar numa outra pessoa, eu vou conviver com essa competição, obviamente em busca dos resultados que eu preciso, mas respeitando os resultados que você tem direito, que você deve ter. Essa é a grande relação. Então, mas essa é a maneira de como se comportar diante da competição, mas a competição acaba gerando isso, né? Porque, por exemplo, meu vizinho, às vezes por comparação, meu vizinho conseguiu comprar um carro novo, será que eu não vou conseguir? O que eu vou fazer? Aí o cara vai além daquilo que ele pode, sabe? A gente é atropelado pelo tempo, pela sociedade, pela cobrança, pela família. Então existe uma cobrança muito grande que é gerada pela competitividade. Eu concordo, mas isso aí você pode superar, Jadir, porque não é porque existe uma competição. Mas é exatamente não adianta a gente ficar olhando a vida do vizinho, se tem o carro melhor, pior, se teu carro está assim, se você anda a pé. Isso é bobagem. O que você tem que entender, se a gente for levar realmente do ponto de vista de evolução, tem que entender que este momento que você está vivendo aqui na Terra é um momento ínfimo diante de toda uma eternidade. Então, esse é um dos pontos do processo evolutivo, é você compreender isso. Exatamente, né? Porque isso aqui é uma partícula muito pequena, tá? Então, é muito mais importante você realmente se dedicar. E tem o seguinte, hein? Aqui eu faço uma observação, porque se você dedicar na sua parte espiritual, a sua espiritualidade, e deixar um pouco de lado a matéria, por incrível que pareça, o lado material melhora. Por incrível que pareça, você desapegando um pouco, ele melhora. Melhora o lado. Ele evolui, porque você não está tão focado naquilo, você não está tão desesperado. Quando você cuida um pouco mais de você,
tende a melhorar. Humberto, vamos falar um pouquinho depois também do seu livro e em que aspecto que ele entra nisso que nós estamos falando, como evoluir na jornada da vida. Humberto, seus livros, vamos começa com Do Sal ao Céu, que foi o ano passado, o primeiro. É um livro de história. É um romance, né? É um romance. Os dois livros são romances espiritualistas, né? Tá. O objetivo é, através de uma história que você cria, através de um romance, você mostra a evolução constante dos personagens. Todos os personagens aí evoluem. Eu, particularmente, acredito que todos nós evoluímos, sempre, em algum grau na escala humana, na escala espiritual. E o livro mostra isso. No primeiro, assim foi, os personagens passam por diversas dificuldades, diversas situações e acabam tendo os seus momentos de evolução e alguns até um verdadeiro insight evolutivo. E no Sal, Céu, Reflexões da Alma, que é o mais recente, né? Nós fizemos o lançamento dele na Pinacoteca de Santos, agora em março. Toda a renda foi direcionada aos Mensageiros da Luz, toda a renda da noite foi direcionada para eles, e nós conseguimos um resultado muito positivo nessa noite. E a ideia continua sendo a mesma, trabalhando em cima dos personagens, trabalhando em cima de um romance e passando todo o ambiente que é propício a essa evolução. São outros personagens. Outra situação, outra história, outros personagens. Não se trata de uma continuação, se trata de enfoques diferentes. Okay. Né? O Do Sal ao Céu, Reflexão da Alma, que é o último, ele é um livro muito voltado à espiritualidade. É um livro onde eu fui fundo em algumas situações. Tem até um trecho que eu gosto muito, se você permitir. Claro, eu gostaria até de ler, é um trecho que eu acho que eu tenho muita satisfação nele. A verdadeira vida é eterna. Somos apenas um breve reflexo da nossa existência na eternidade. Toda a verdade está guardada dentro de nós, junto ao nosso espírito eterno, que está sempre aprendendo e evoluindo. Olhe ao redor com seus olhos humanos e comprove o sentimento de amor espiritual, a perfeição, a beleza da natureza que nos cerca. Tudo tem seu lugar adequado ao clima, relevo e condição. Toda forma de vida equilibra-se em detalhes sutis que se encaixam perfeitamente no ecossistema. A vida brota da morte, tonifica e semeia o solo que vai alimentar a roda que continuamente faz renascer para prover sustento aos filhos da terra. Com a nossa morte não é diferente. Partimos, aparentemente, para longe dos olhos humanos, mas estamos sempre conectados àqueles que amamos. Eu gosto muito desse trecho, e como esse tem outros tantos, porque eu não acredito na desconexão. A maior forma para mim de atestar alguma coisa é o amor. Pensa o seguinte, você está aqui do meu lado, nós estamos vivos e eu gosto de você, eu sinto um amor pela nossa amizade, nós somos muito amigos. É como uma corda. Eu estou segurando uma ponta, você outra. Isso nós sentimos. Quando você parte, isso continua existindo. Você continua segurando essa corda. E do outro lado, a corda está sendo segurada de alguma maneira. Você sente essa ligação. Não existe um rompimento. É claro que é preciso entender que você pode atestar matéria com matéria, né? Para isso nós temos 5 sentidos. Mas a parte espiritual você pode atestar com a sua parte espiritual. E aí não adianta você querer ver, você querer apalpar, não adianta você sentir. Pois é, né? eu ainda encontro aí uma explicação científica, porque isso é energia, né? Sim, claro. Aí a gente vai para esse lado, né? Com certeza. Não é matéria, é energia espiritual que flui. E veja bem, eu ainda acredito que muita coisa que a gente vivencia no dia a dia, se você parar um pouquinho na sua casa, ficar tranquilo, dentro das suas convicções, da forma meditando, como você achar melhor, tá? Para um pouquinho quieto, às vezes vai escrever, não importa. Alguma coisa que você tenha condição de centrar em você. Você medita? Não, olha, eu não medito, eu escrevo. O efeito para mim, eu prefiro escrever. Mas eu vejo a meditação uma forma fantástica. A minha esposa costuma meditar bastante e para ela é muito bom. Eu me sinto muito bem escrevendo. Quando eu escrevo é como se eu acessasse o conhecimento que eu tenho dentro de mim acumulado
por tantas e tantas idas e vindas. E que na correria a gente nunca A gente esquece. não acessa isso. Se né? cada um prestar um pouquinho de atenção nisso, vai conseguir acessar esse conhecimento interior e vai conseguir levar a vida de uma forma mais amena, mais feliz, com mais segurança. Eu ia até te perguntar em sentido aí, de que maneira a gente pode buscar essa evolução, né? De que maneira? Uma delas também é você ter esse silêncio dentro de você, porque você busca respostas, né? Uma delas é você escutar você mesmo, né? Porque a gente corre tanto que às vezes não dá tempo de parar para formar uma opinião, falar, bom, o que eu penso a respeito de tal fato? Né? Às vezes você não faz isso, corre tanto que... Mas é preciso. Às vezes você para, às vezes a pessoa está passando por um momento difícil, a perda de um ente querido, alguma coisa. Eu retrato bastante esse tipo de coisa no meu livro. Principalmente no Reflexões da Alma, porque eu acredito o seguinte, que você lidando com isso, você não escondendo, você aceitando. Eu sou um chorão inveterado, eu choro em comercial de televisão. Não é verdade, eu não tenho, na minha idade eu não tenho mais vergonha. Quando eu tenho vontade de chorar, eu choro. Então, eu acho que isso, quando você começa a libertar o teu sentimento, você, de certa forma, você abre portas para que você possa acessar você mesmo, no silêncio do teu quarto, da tua casa, no jardim da praia, onde você se sentir melhor, você pode entrar em você mesmo e acessar o conhecimento que você acumulou de tantas idas e vindas nessa vida, ou até mesmo o conhecimento desta vida, que muitas vezes você sequer imagina que tem, mas está lá. Mas está lá. Humberto, você, como você já participou do CVV, teve algum momento, alguma coisa que te emocionou por você ter percebido que você colaborou ou ajudou com alguém, ou mesmo fora do CVV, outra coisa que você tenha feito? Dentro do CVV eu tenho um momento que eu acho que, para mim, foi o que mais marcou na minha vida. Eu recebi uma vez uma ligação de uma senhora, e ela tinha perdido o acidente, o marido e o filho. E ela começou a chorar, e eu comecei a chorar junto. E eu não conseguia falar nada, só chorava. Você só ouvia? Não. Chegou num ponto chorava ela lá, chorava você. Eu estava pior que ela. Chegou num ponto que eu estava chorando tanto. Não, sério, eu estava chorando tanto que eu achei que eu estava pior que ela. Você sabe que, de repente, ela deu uma parada no choro dela e ela falou para mim, calma, meu filho, você não sabe o que você fez por mim hoje. Eu falei, mas que eu fiz? Desculpa, né? Eu chorei tanto que... Ela falou, não, você entendeu o que eu estou passando. Você chorou junto e eu precisava de alguém que entendesse o que eu estou passando, sabe? E ela se acalmou, ficou serena, e eu cito essa passagem, inclusive, acho que no primeiro livro meu. Aí ela ficou serena e foi se acalmando, e a gente foi conversando, e tudo deu certo. A gente pode ajudar de maneiras que a gente nem imagina, né? Foi a única vez que eu realmente perdi o chão, vamos dizer assim. E não sabia o que fazer, estava chorando, eu sentia aquilo de uma maneira muito forte, mas ela sentiu que aquilo era recíproco, era verdadeiro, e acabou atingindo o efeito. Então a gente não sabe como pode surtir uma e a situação. gente pode ajudar das maneiras mais incríveis, né? Inusitadas, que a gente não imagina. Né? Uma coisa é certa, quando você se propõe a sentir o mesmo que a pessoa está sentindo, ou pelo menos entender o que ela está passando, o que ela está sentindo, você já deu um passo enorme para ajudar ela. Não precisa fazer nada, basta entender. Porque aí entra um lado que eu acho que é o lado da energia, né? Porque a outra pessoa percebe também, né? Ah, com certeza. Eu acho que ela é uma troca, né? Você cria um vínculo, né? E depois as afinidades espirituais que a gente tem, que as pessoas criam vínculos espirituais. Às vezes você tem um amigo, você fala, poxa, como é que ele sabe tanto, como é que a gente pensa tão igual, como é que, né? E você vai perceber, é um vínculo talvez que tenha se formado espiritualmente. Eu acho que até para a nossa evolução e para que, como você mesmo disse, que a gente acaba conseguindo para nós mesmos melhorar a nossa vida quando a gente está ajudando alguém, né? Seria interessante que cada pessoa pudesse dedicar uma parte do seu tempo, por menor que seja, eu acredito. E colaborar. Eu acho que se você se engajar em algum trabalho, pode ser um trabalho voluntário, às vezes a pessoa não sabe o que fazer, né? Então escolhe um trabalho voluntário, que ela tem afinidade, de uma entidade que ela tem afinidade, e vai se dedicar. Tira um pouco do tempinho dela e vai para aquilo.
você vai ver que o retorno disso enorme, é impressionante. Né? Faz muito mais bem para quem faz do que na verdade, né? Então você recebe todo aquele retorno, isso é muito positivo para... Você acaba recebendo muito mais do que muito você mais imagina. do que você imagina, né? E isso te agrega conhecimento espiritual, te agrega condição de evolução espiritual. Ok. Olha, a Elizabeth dos Santos José Menino, ela também pergunta como seria a reflexão para chegar ao céu? Olha, eu acho que o céu, na verdade, está dentro da gente. Tá? Você pode chegar ao céu todos os dias, se você quiser. Basta você ter bons pensamentos, boas ações, boas atitudes e retidão, determinação para que você tenha evolução espiritual. O céu, Deus está em todo lugar, está dentro da gente, em volta da gente, e a gente pode ser um instrumento para trabalhar em prol dessa força maior, ajudando os outros, se dedicando a alguma coisa e tentando fazer alguma coisa de positivo. E esse trabalho que você fez com os livros, sem dúvida também, a gente acaba ajudando muita gente sem perceber como é o livro. Você escreveu esses 2 livros, vai escrever o 3º livro, Do Sal ao Céu, é uma sementinha que a gente planta que você não tem noção de quantas pessoas você acaba ajudando depois, né? É uma coisa que muitas vezes a gente faz assim, no silêncio da noite, né? É uma atividade que você faz lá, você, né, sentado no computador digitando, e você consegue um resultado assim fantástico. Eu tenho uma página no Facebook, que é Do Sal ao Céu, e essa página eu ponho alguns trechos do livro, tanto do primeiro como do segundo. Eu ponho alguns trechos, eu tenho uma circulação grande de pessoas ali, e tem comentários, né? Muito comentário. Um tema que eu coloquei lá, e que faz parte desse livro novo, é o perdão. Então eu comecei a receber e eu fomentei para ver o que as pessoas pensavam a respeito do perdão. Que inclusive é uma das condições importantes para você conseguir uma evolução espiritual. Né? Humberto, está em cima da hora que eu preciso fazer a agenda do programa, mas deixou claro nesse bloco, inclusive, que o Humberto, ele é coração puro, né? Porque ele se emociona, ele não só fala, como ele consegue se emocionar com aquilo que ele fala. Isso é bacana, isso a gente vê uma pessoa sincera que realmente está falando com a alma, está falando muito mais do que muitas pessoas que falam só da boca para fora. Ele fala com a convicção interna, com aquela coisa forte. E isso toca a todos nós, né? Bacana mesmo. Obrigado por você estar aqui hoje no Fronteiras, né? A gente vai continuar conversando no 3º bloco. Ok, são muitas perguntas aqui para Humberto. Vou começar com essa aqui da Mônica Davi, do bairro Aparecida. Parabéns, Humberto, pelos 2 livros. E ela fala assim, a Mônica Davi, e por fazer a doação do seu 2º livro aos Mensageiros da Luz, nós entendemos que quando uma pessoa tem esse desprendimento e doação, significa muita evolução espiritual. E o programa está maravilhoso com você aqui. Então ela faz um agradecimento por você ter doado todo o rendimento do livro para o Mensageiros da Luz, viu? Eu que agradeço a oportunidade de poder ter ajudado. Bacana. A Rosângela Oliveira, do bairro Aparecida, pergunta o que você quer dizer com a frase do sal ao céu. Olha, o sal é tido como uma matéria. O sal, a terra, é o salário. Né? Então, o sal é a matéria. Então, é o desprendimento mesmo da matéria para que a gente possa atingir uma evolução. É a evolução propriamente dita espiritual. Por isso que veio a ideia do sal. Por isso do sal ao céu. Ok. O José Renato Silveira, do bairro São Jorge, São Vicente, ele apenas diz que estou lendo o seu 1º livro e estou gostando muito, viu? Muito obrigado. Legal. O Orlando Coelho Filho, da Vila Melo, São Vicente, fala assim, sobre a questão da nossa vida ser uma passagem rápida, a motivação sobre ajudar o próximo até nas coisas mais pequenas, para você falar um pouquinho sobre isso, porque a gente passa muito rapidamente pela vida muitas vezes. Depende, né? A vida dura o tempo que ela tem que durar, essa é a verdade. De cada pessoa dura o tempo que ela foi determinada num plano superior e muitas vezes pelo próprio espírito que está vivendo. Eu imagino assim, eu acho que realmente, do ponto de vista material, você acaba tendo uma passagem rápida, porque você se preocupa com uma série de coisas que te tiram do real objetivo, né? Que seria evoluir. Você vem para cá, você tem que trabalhar, você perde muito tempo no trânsito, muito tempo dentro do ônibus, realmente você perde muito tempo.
eu acho que o ideal é perder o menor tempo possível utilizando o momento que você tem disponível para fazer alguma coisa positiva. Aí você ganha tempo. Ok. Olha, tem muitos elogios à sua pessoa. Lili Góes Toray, da Encruzilhada. Saudações ao Jadir e ao Humberto pelo agradável e esclarecedor programa, viu? Estou Obrigado. adorando o programa também. Da Adriana Santos Lourdes, da Encruzilhada. E a Eliane Pimentel Caetano, da Encruzilhada, diz assim, olha, como a gente pode lidar com um ser humano que é difícil, que só traz problemas para você? Quando me pedem ajuda, eu rezo pela pessoa e o programa está fabuloso. Então, você entendeu a pergunta dela? Como lidar com o ser humano que às vezes só traz problema para você? Eliana, né? Eliana. Olha, Eliane, nada é fácil. Né? Realmente a gente tem alguns momentos na vida que se coloca à prova, você duvida do que, se você está no rumo certo, se você está conseguindo ajudar alguém, se você está fazendo realmente o que pode por alguém, ou até se você deve continuar ajudando alguém. Não é? É uma decisão difícil, você chega em algum momento que você percebe isso. Mas eu, a princípio, penso sempre que todo esforço que você faz por todas as pessoas é sempre motivo de elevação para você e ajuda para a pessoa. Então, tudo que você despende em prol de alguém, toda a atenção, todo o esforço, todo o cuidado, eu acho que você é recompensado e você tem um crescimento interior que vai sempre te ajudar e vai sempre te acolher quando você precisa. Legal. Olha, o Custódio Fernandes, do Boqueirão, fala assim, olha, a humanidade hoje só se preocupa com o ter. Ter um carro, ter uma casa, ninguém se preocupa mais com o ser. Ser caridoso, ser amável, é uma prática que já vem de pequeno, de criança? Você acha isso? Não, eu acho que você ser caridoso é algo inerente ao ser humano. Eu acho que o ser humano, ele, por essência, ele é caridoso. O que acontece, e ele é bom, o que acontece é que as pessoas escolhem caminhos que nem sempre são caminhos de acordo com os seus princípios. Às vezes a gente vê as pessoas sofrendo porque escolheram caminhos diferentes daquilo que pensam. Então, a partir do momento que você tem um princípio, um bom princípio, você tem uma formação familiar, você é acolhido pelas pessoas ao seu redor, ou você mesmo tem um amor próprio e gosta de ser útil e tal, você não pode agir de forma diferente, você tem que agir dentro dos seus princípios. E todos nós temos isso, esse sentimento O Humberto, ele compartilha muito dos trechos do livro no Facebook para as pessoas. Ele tem trecho aqui que tem 270 mil curtidas, né? É verdade. 270 mil curtidas, né? Então, muitas pessoas acho que vão querer ver também os trechos do livro dele no Facebook, assim como também adquirir o livro. Para adquirir o livro tem duas possibilidades. Uma pode ser pela internet, na Livraria Cultura, né? Livraria então, Cultura. Quem quiser, vou pedir para a produção colocar no ar, por favor. Então, pode comprar pela Livraria Cultura, pelo site, ou pelas lojas físicas da Cultura, que não tem em Santos, né? Mas se você vai para outro lugar, ou pelo site, www.livrariacultura.com.br. E para quem for aqui da Baixada Santista, pode comprar numa gráfica que tem na Rua Itororó 17. 13. Desculpa, 13. Rua Itororó 13, tá bom? Na Itororó 13 fica a gráfica onde vende o livro dele, do Sal ao Céu, tanto o volume 1 quanto o volume 2, e pode ser comprado independente, não é um continuação do outro. Você pode começar com o 2 e depois passar para o 1, não é isso? Com certeza. São independentes. Sim. Você quer citar alguma coisa do livro que... Eu, na verdade, Jadir, eu comecei a escrever quando minha mãe faleceu. Foi isso que me motivou a me interiorizar, e a forma de expressão que encontrei foi escrever. Tem um trecho, eu vou ler rápido. Aos poucos, o desespero se transformou em paz, o choro em sorriso, e finalmente encontrei você, justamente onde não tinha procurado, num lugar mais óbvio, dentro de mim, no meu coração e na minha memória, protegida pelo amor que sinto por você. Olhe, mãe, entre nós não existe distância. O amor entre mãe e filho pode vencer qualquer barreira que a morte possa impor. Sou seu fruto e trago a sua semelhança no meu jeito de agir e de ser. No passado você me ensinou a dar os meus primeiros passos em sua direção, e agora ensino o meu espírito a dar os seus primeiros passos rumo à sua luz.
Não é fácil equilibrar-me sem as suas mãos a me amparar, mas sou persistente e aprenderei a compreender o equilíbrio divino que Deus proporciona a todas as suas criaturas. Muito bonito isso, né? Quando eu escrevi, eu comecei a me sentir melhor, a me equilibrar, e eu achei que eu tinha que dividir isso com as pessoas, eu tinha que passar isso de alguma forma. Porque passa a emoção das palavras, né? É a um gente texto percebe forte. a emoção das palavras, é forte, realmente é forte. No Facebook, gente, olha, só quem entrar no Facebook, escreve tudo junto, viu? Olha, do sal ao céu, tá bom? Sem espaço. Pessoas que gostam de entrar no Facebook, tem o Facebook do Fronteiras da Ciência também, tá? Que foi criado pelo meu amigo Nelson Tarruzzi, que faz um trabalho muito bonito, Nelson Tarruzzi. Mas esse é o Facebook do Humberto, do sal ao céu, tudo junto. Escreve do sal ao céu lá no campo de busca, você encontra a página dele. Tem ainda espaço para as pessoas se cadastrarem, não? Não, Podem 5 mil. Não tem ainda um cadastro. 5 mil, tá bom, mas tá lá para as pessoas, tem trechos do livro, você pode inclusive... Pode mandar mensagem para mim, mensagem. pelo inbox, pelas mensagens. Então, quem quiser também conversar com o Humberto, tá aí, é uma das maneiras de quem quiser conversar com o nosso autor, é só entrar no Facebook do Sal ao Céu, tudo junto, tá bom? Tudo junto você encontra. Olha, a Maria Dolores, do Centro de São Vicente, diz assim: olha, parabenizo o programa que está fantástico, apesar do fantástico ser do outro canal em outro horário, mas está fantástico. Obrigado, viu, Maria? Te agradeço. O Reginaldo Assunção Alvarez, do Jardim Independência São Vicente, ele fala assim, o Reginaldo, olha, a evolução na jornada da vida tem muito a ver com a prática do autoconhecimento, amor ao próximo e com o espírito de fraternidade. Com certeza. Esse é o caminho. Com certeza. Sem caridade você não chega a nada, a lugar nenhum. Fora da caridade não há salvação. Exatamente. Se você não tiver uma dedicação ao próximo, Jadir, a vida fica vazia, fica inútil, sabe? E você veja o seguinte, se você não dá atenção aos outros, você começa a se achar melhor que os outros. E quando você começa a se achar melhor que os outros, você começa a pensar, bom, eu sou doutor, meu sapato é de couro, meu relógio é de ouro, eu sou o suprassumo do conhecimento, da sabedoria. Isso é imbecil, essa é a verdade. Porque isso não significa nada. Você pode ter, sim, o sapato, o relógio, o que você quiser, é direito, isso não tem problema nenhum. O problema é quando você se acha superior a alguém, quando você se acha mais que alguém, ou quando você quer subir em cima de alguém. Você falando isso me fez Isso lembrar dá, né? uma palestra que virou assim um frenesi pela internet, que é do Sérgio Cortella. Quando o Sérgio Cortella fez uma palestra e esse trechinho foi parar na internet. Se alguém quiser procurar lá no Google, entra lá e coloca... Você sabe com quem está falando? Né? Aquela frase presunçosa, né, da pessoa que diz, você sabe com quem está falando? O Sérgio Cortella dá uma resposta para isso. Além de ser muito engraçada, ela é perfeita. Acho que a coisa mais perfeita que eu já vi do filósofo Sérgio Cortella é que ele é fantástico. Eu sou fã dele. Né? Bacana, realmente. E você me fez lembrar, porque você estava seguindo esse caminho. Esse caminho. Não, eu acredito que a partir do momento que você deixa de se preocupar com o que está à sua volta, você começa a abrir portas para deteriorar como ser humano. É isso. Né? É isso. E aí é a involução. Né? Aí é o contrário. É o caminho evolução, contrário. Você começa né? a ir ao contrário. Então você tem toda uma oportunidade para poder ir para frente, por que não tentar desfrutar, né? É verdade. Humberto, chegou nosso momento, né? Entrevistei hoje o escritor do livro Do Sal ao Céu, volume 1, volume 2, vamos chamar assim, 1 e 2, apesar de você pode comprar em ordens diferentes, que um é diferente do outro, né? Esses dois livros estão à venda na Livraria Cultura, né? Ou na rua Itororó, número 13, em Santos, tá bom? Humberto, muito obrigado pela sua participação no Fronteira. Espero que essa seja a primeira de muitas outras, que você não só trouxe uma boa mensagem, uma linda mensagem no programa de hoje, como você foi envolvido por uma emoção que transmite para todos nós. Obrigado, viu? Jadir, eu que agradeço o telespectador que nos acompanhou até agora. E a mensagem final que eu queria deixar é que, apesar de todas as dificuldades que a gente possa enfrentar, sempre existe a possibilidade de ir à frente. Sempre existe a possibilidade de você abrir o seu interior, abrir seu coração, abrir o seu espírito, entender o que você está vivendo
e evoluir e ir adiante. Legal. Muito obrigado. Obrigado mesmo, Humberto. Obrigado a você, amigo telespectador. Fiquem com Deus, paz, saúde e prosperidade a todos.